universal. Quantificador universal, qualquer que seja. E o existe é o que nós chamamos em matemática de quantificador existencial. O existencial. Então, como é que entram esses quantificadores para formar uma proposição? Você tem uma família de proposições indexadas no conjunto U. Você tem um subconjunto de U. Com o quantificador universal, você forma uma proposição a partir da família. Tá? O que é que diz aqui? P de x, qualquer que seja x em A. E isso aqui, existe x em A, tal que P de x. Então, observe, ó, este exemplo. Como é que a partir dessa família eu monto, tá? Eu monto uma proposição. Pn, qualquer que seja n natural. Ou seja, n2 mais n é múltiplo de n, qualquer que seja n natural. Aí, usando a intuição, eu bolei dessa maneira. Essa proposição, para ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira para todo n. Tá certo? Ou seja, Pn tem que ser verdadeira para todo n. Quando é que a proposição Q é verdadeira? Quando que Pn é verdadeira em todo n. Todo n aonde? Natural. Aí eu te pergunto, n2 mais n é múltiplo de n, qualquer que seja n natural? É claro que é. Porque quem é n2 mais n? É n vezes n mais 1. Tá certo? Se você olhar, o n2 mais n, quando você pega n2 mais n, isso é n vezes n mais 1. Os dois são inteiros. Esse é inteiro, esse é inteiro. Esse número inteiro é múltiplo de n sempre. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira. Tá certo? Tá bom? Ela é verdadeira. Esta proposição é uma proposição verdadeira, porque de fato ela é verdadeira para todo n natural. Né? Então, uma proposição desse tipo, quando é que ela é verdadeira? Quando P de x é verdadeira para todo x em A. E essa proposição R, quando é que... Isso é definição, tá? Isso é definição. Quando é que R é verdadeira? Quando existe x em A, tal que P de x. Então, construídas essas duas proposições, essa é verdadeira quando Px é verdadeira para todo x em A. Isso não é teorema, isso não é proposição, isso não é um negócio que eu estou provando, isso é uma definição. Tá certo? É a definição da veracidade desta proposição. Quando é que ela é verdadeira? Quando ela é verdadeira, quando Px é verdadeira, qualquer que seja x em A. Quando é que essa é verdadeira? Quando existe um x em A, tal que Px é verdadeiro. Tá? Por isso é que nos seus enunciados, eu não escrevo que P de x é verdadeira, qualquer que seja. Não é isso. Tá? O enunciado é esse. E ela é verdadeira quando Px são verdadeiras em todo x em A. Quando é que essa é verdadeira? Quando existir x em A, tal que P de x é verdadeiro. Entendido? Entendido? Por exemplo, esta proposição aqui, ó. Ó, essa proposição aqui, tá? Proposição, você tem o universo igual aos racionais, o conjunto A é o próprio Q, tá? E a minha família de proposições é essa, ó. Px é família de proposições. x2 mais 1 é menor que zero. Essa é a família de proposições. x2 mais 1 é menor que zero. Tá? x2 mais 1 é menor que zero. E eu pego essa proposição aqui, ó, proposição R.
Proposição R. Existe x em Q, tal que px. Como é que ela se traduz? Como é que se traduz aí a R? Qual é? Qual é a tradução da R? Qual é? Existe x em Q, tal que... Quem é px? Quem é? Que é a proporção x ao quadrado mais 1 é menor que zero. Pergunta a vocês, essa proposição R, ela é falsa ou ela é verdadeira? Olha o que é que ela está afirmando. Existe x racional, tal que o quadrado de x com 1 é negativo. Existe? Para essa proposição ser verdadeira, é necessário e suficiente você exibir um número racional x, cujo quadrado somado com 1 seja negativo. Isso é possível? Não, não é possível. X ao quadrado é não negativo, somado com 1 é positivo, qualquer que seja o x. Então essa proposição aqui, ela é falsa. Ela é falsa, proposição falsa. Hã? Porque se ela não é falsa, você pode responder. Ela é falsa. Ela é falsa por quê? Porque não existe x. Aí vai ao caso da... Quando é que uma proposição é falsa? Quando a sua negação é verdadeira. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos pensar nos exemplos. Lembre os exemplos, lembre dos exemplos. Mas veja o seguinte. Voltemos para cá. Proposição Q. Px, qualquer que seja x em A. Px, qualquer que seja x em A. Vamos aprender a negar. Você tem que aprender a negar Q e R. Qual é a negação de Q? Ó, vou apagar tudo, vou apagar aqui, apagar os exemplos, tá? Vou deletar os exemplos. E vamos à negação. Tem-se. Diante disso, quem é a negação de quê? A que diz Px, qualquer que seja x em A. Qual é a sua negação? Existe x em A, tal que não Px. É a negação daqui. E qual é a negação da R? Qual é a negação da R? Qual é? A R diz, existe x em A, tal que Px. Então qual é a negação da R? Não Px. Não Px. Qualquer que seja o quê? X em A. Tá? Entendido? Entendido? Exemplo. Vamos a um exemplo aqui. Você pega proposição P. Vou chamar proposição P. Proposição P é o seguinte. x2 mais 2x é positivo qualquer que seja x racional. Ó, x2 mais 2x é positivo qualquer que seja x racional. Qual é a negação de P? Qual é? Existe que x racional tal que... Ó, a negação disso. Qual é a negação disso? Qual é?
Existe x em A, tal que não px. Então, qual é a negação desta proposição? Existe x racional, tal que x ao quadrado mais 2x não é maior do que zero, ou seja, é menor que ou igual a zero. Tá certo? Negação, ó. E a negação dessa é essa. Tá? Proposição Q. Proposição Q. Existe x racional tal que x2 mais 2x é positivo. Qual é a negação de quê? A negação de quê? Qual é? X ao quadrado mais 2x é menor que ou igual a zero, aí vírgula. Qualquer que seja x o quê? Racional. Estou negando. Agora vamos obter os valores dessas proposições. Essa primeira é o quê? x2 mais 2x é maior do que zero, qualquer que seja o x racional, ela é verdadeira? Ela é verdadeira? Verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a sua negação é verdadeira. Por que a negação... Aí eu vou provar aqui. Por que a negação desta proposição é verdadeira? Olha a prova de que a negação é verdadeira. Menos 1 é um número racional. Não é? E menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1, quanto é que dá isso? Isso é negativo. Então, existe um número racional tal que o quadrado dele mais seu dobro é negativo. Então, essa proposição é verdadeira. Como essa é verdadeira, a conclusão, essa é falsa. E essa daqui? A quê? Vamos ver a quê? Proposição Q. Proposição Q. O que ela diz? Existe x racional, tal que x ao quadrado mais 2x é positivo. Essa é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. 2 pertence aos racionais e quanto é que dá 2 ao quadrado mais 2 vezes 2? Positivo. Então, de fato, existe um número racional tal que o seu quadrado, tá? Mais o seu dobro é positivo. Então, essa proposição é verdadeira. Sendo essa proposição verdadeira, essa é o quê? Falsa. Primeiro eu tenho, cadê? Duas proposições. Uma pelo quantificador universal, outra pelo quantificador existencial. Uma pelo quantificador universal, a outra pelo quantificador existencial. Neguei as duas, está aqui. Agora vamos aos valores. Essa é verdadeira. Conclusão, a negação dela é falsa. A negação da negação é a proposição. Essa é verdadeira, a sua negação é falsa. Entendido? Entendido? Então, primeiro você tem que aprender a negar. Por quê? Porque negando, muitas vezes você mostra que uma proposição é falsa, mostrando que a sua negação é verdadeira. Tá? Você pode fazer isso. Tá? De fato, quando você tem uma proposição desse tipo, vamos olhar aqui. Tá? Você tem a proposição, tá aqui, você tem a família de proposições, você tem a família, tá aqui, tá? Você tem a família de proposições indexadas por U. Você tem o A, o quê?
subconjunto de U, como aqui, ó. Subconjunto de U. Aí você tem essa proposição, proposição P, proposição Q. Para não confundir. Proposição Q. Qual é? P de X, qualquer que seja X aonde? Em U. Quem é a sua negação? Em U não. Em A. Em A, tá? Você está só com os elementos de A. A sua negação, estou colocando no meu contexto aqui, tá? X, A subconjunto de U, então você tem essas proposições, você tem a sua. Quem é a negação de quê? Quem é? Quem é a negação de quê? Existe X em A, tal que não PX. Como é que você mostra que ela é verdadeira? Como é que você mostra que é verdadeira? Começa. Suponha que você mostre que ela é verdadeira. Então, se você mostrou que ela é verdadeira, você mostra que ela é verdadeira exibindo um elemento de A, tal que a negação de PX, exibindo um elemento X em A, tal que a negação de PX seja verdadeira. Quando você consegue exibir esse elemento, aí vai o encontro que eu falei, do que você falou. Quando você consegue exibir um elemento em A, um elemento X em A, tal que não PX seja verdadeira, você está dando um contra-exemplo para a proposição Q. Tá? Então, sendo não que verdadeira, sendo não que verdadeira, vou botar aqui, ó. Tá? Cada x0 em A tal que não px0 é verdadeira, tal que não px0 é verdadeira, é chamado contra-exemplo para quê? Cada x0 em A, vírgula, tal que px0 é verdadeira, é denominado, ele é chamado, denominado, contra o quê? Exemplo para quem? Para proposição Q. Minha maior dúvida aqui é se contra-exemplo tem hífen ou não. Olha nas notas está correto, tá? Bem, então quando você pega essa proposição aqui, ó, olha aqui, essa proposição aqui, qual é que a proposição P diz? x2 mais 2x é maior que 0, qualquer que seja x em Q. Ela é falsa, por quê? Porque a negação é verdadeira. Por que a negação é verdadeira? Porque eu exibo um elemento de Q, no caso, menos 1, onde isso aqui é negativo. Então, esse número menos 1, ele é o quê? Um contra-exemplo. Contra-exemplo para que proposição? Para esta primeira proposição. Para P. Entendeu? Então, quando você tem uma proposição desse tipo pelo quantificador universal, quando é que ela é falsa? Quando a sua negação é verdadeira. Se a sua negação é verdadeira, é porque existe x em A, tal que não px é verdadeiro. Então, cada x0 em A, tal que não px0 é verdadeira, é chamado de quê? De contra-exemplo. Contra-exemplo de quem? Desta proposição. Isso aqui é contra-exemplo. Viu? Viu? Então, o contra-exemplo, ele existe diante da falsidade de uma proposição usando o quantificador universal. Tá certo? Entendido? Entendido? Então, voltemos para cá agora. Deixa eu apagar isso aqui. Olha aqui, ó.
Então, relembrando, você tem uma família de proposições, um subconjunto A de U. Para essa família, você tem duas proposições. Tá certo? Você tem duas proposições. Uma proposição usando quantificação